Amigos, boa noite. A Lívia falou tão bem para mim que eu fiquei até impressionado comigo mesmo. Na realidade, reduzam um pouco, né? Sem falsa modéstia. A oportunidade de estarmos aqui para nós é uma alegria gigantesca, sem preço. Porque trabalhar com Jesus, como diz Emmanuel, através da psicografia de Chico, servir é a honra que nos compete. Então, estar em serviço já é uma honra para todos nós. Quando nós estamos aqui à frente ou estamos sentados aí, porque a única diferença que existe desse que está aqui com você que está aí é que eu estou em pé. Né? Porque o estudo é para todos nós. E o expositor fala primeiro para ele, até porque a boca dele está mais próxima do próprio ouvido. Não é fato? E, então, as lições não são daqui para aí, são para todos nós, para as nossas reflexões e as propostas de mudança à medida das nossas possibilidades. Nós trouxemos para o nosso estudo de hoje o assunto palingenesia, questão de justiça. Palingenesia, o sinônimo desta palavra é reencarnação. Antes de falar de re, nós vamos falar de de. Estamos trazendo um livro novo. Temos aí outros títulos, mas este é lançado há um mês atrás, e o título Por que Partir Assim? Se trata de uma obra onde Geraldo Campos Espírito, através da psicografia, eu só tenho 4 livros escritos pessoalmente, os outros todos são psicografados. Geraldo Campos, através da psicografia, vai trazer-nos notícias de um grupo de jovens que trabalham no resgate de suicidas. Então, há criaturas que estão na condição já do suicídio, já se encontram desencarnados, mas por vezes presos nas situações, nos problemas, por vezes até no próprio corpo. Essa equipe vai resgatar essas criaturas, porque nós sabemos muito bem que a questão do suicídio, claro que vale a pena lembrar que ele é narrado de uma maneira com bastante caridade, com aspectos caritativos, para que não nos choque pura e simplesmente, mas para que nós sejamos informados. E que suicídio é sair do poço e pular no precipício. Ou seja, nós não desencarnamos. Nós não morremos, nós desencarnamos. E desencarnar não altera a nossa condição quando nós estamos fora deste corpo ou em outra dimensão. Somos seres interexistentes. Todas as noites, já dissemos isso aqui várias vezes, em outras oportunidades, nós saímos do corpo físico, não precisa também ser à noite, efetivamente, durante o sono. Um simples cochilo está lá no Livro dos Espíritos para as nossas consultas. Basta para que o espírito se desprenda, para que nós nos desprendamos do corpo. No centro espírita, às vezes, também acontece, não é? A gente não dorme, a gente se desdobra para assistir à palestra. E quando ronca é porque o desdobramento é profundo. Então, aí, o fato é que essa saída do corpo, somos criaturas interexistentes. Nós interagimos na dimensão espiritual e no estado de vigília interagimos nesta nossa dimensão. Não precisamos muito mais de informação para saber que, ao sairmos daqui de uma maneira abrupta, através deste processo, a situação não vai ter nenhuma alteração. O que só se complica mais ainda é a questão de como sair. Sair todos nós vamos, até porque nós vamos voltar. Isso faz parte do processo evolutivo do ser. Nós temos, durante certo período, 3 fatalidades, se podemos chamar assim. Uma delas, da qual nós nunca escaparemos, é a fatalidade evolutiva de que nós seremos bons. Ponto, isso é indiscutível. É genética divina. Por mais que nós fiquemos derrogando, prorrogando, fazendo isso, fazendo aquilo, essa é a finalidade da evolução da criatura. E durante certo período, a condição da metodologia educativa funciona com o processo reencarnacionista e desencarnacionista, que não está atrelado à religião, não está atrelado à crença, não está atrelado à condição de que eu não aceito. Como é metodologia evolutiva, ela vai acontecer. Vai acontecer, ou seja, nós vamos desencarnar, como vamos reencarnar. E depois de certo período, porque não é um período único, né,
todos, não existe uma quantidade fixa, nós não precisaremos mais desse recurso, mas a fatalidade evolutiva na condição da bondade vai atuar. Muito bem, nós vamos fazer, em relação à reencarnação, uma passagem histórica, breve, claro, a respeito da onde vem, porque nós temos, às vezes, encontrado pessoas que estão dizendo que reencarnação é sinônimo de espiritismo, que absolutamente não tem nada a ver em relação à questão. Claro, é a base, é uma das bases da doutrina, mas não efetivamente surge com o espiritismo. Reencarnação nós já encontramos de há 4 a 6 mil anos antes de Cristo. Estamos falando em algo quase há 8 mil anos atrás, que nós encontramos nas informações de imortalidade da alma e pluralidade das existências entre os Vedas, que quer dizer sabedoria. Na realidade, nós estamos falando de 8 mil anos atrás. Algo semelhante no hinduísmo, brahmanismo, semelhante em matéria de tempo também, de 4 mil a 6 mil anos atrás, antes de Cristo, perdão, ou há 8 mil anos atrás, nós temos as mesmas bases no hinduísmo e no brahmanismo. Também Krishna, que vai renovar as teorias dos Vedas, há 3.200 e poucos anos antes de Cristo, ou seja, há mais de 5 mil anos da nossa era, vai nos trazer informações a respeito. Ele ensinava que o corpo é o envoltório da alma que aí faz a sua morada, sendo uma coisa finita. Porém, a alma que o habita é invisível, imponderável e eterna. E também encontramos, não é, o diálogo entre Krishna e Arjuna no Bhagavad Gita, que ele diz para Arjuna: como quem muda de roupa, abandona as roupas velhas, a alma aceita um novo corpo, descartando o corpo inútil. Veja que são informações de há muito. A outra, vamos até os nossos irmãos egípcios no Antigo Egito, onde dos aspectos muito fortalecido no Egito é a teoria da metempsicose. Eles eram reencarnacionistas, como sabemos, a preservação através da questão da mumificação e data mais ou menos de 3 mil anos antes de Cristo, onde a metempsicose era exatamente a teoria daqueles que vieram de Capela. Não é da estrela que fica na constelação do Cocheiro, mas é um dos planetas que orbita Capela. O planeta estava numa condição semelhante à nossa, aonde estava se passando de expiação e provas para a regeneração. E espíritos que não aceitavam a mudança, porque é de fórum individual, é livre-arbítrio, nós aceitamos se quiser, né, foram então convidados, eles não foram expulsos, não há expulsão nas leis de Deus, não existem esses aspectos, essas terminologias, né, essa agressão com a criatura. Eles foram convidados, é a mesma coisa que acontecesse aqui. Se nós, por exemplo, nos reuníssemos para, de repente, irmos num bar e fôssemos acostumados a isso, em determinado momento, se mudássemos a nossa posição, a nossa postura, não precisamos ficar inimigos daquelas criaturas, simplesmente nós nos sentimos mais à vontade no ambiente e na companhia deles, tão simples quanto. Acontece também o contrário. Criaturas que estão contrárias à condição da mudança evolutiva também não se sentem mais vibratoriamente, né, dentro do ambiente e são convidados para reencarnarem aqui e fazerem o quê? Darem um verdadeiro empurrão nas criaturas que aqui se encontravam. Nós estávamos num processo primitivista. Essa migração começou há mais de 10 mil anos atrás. Por isso que os estudos apontam as dificuldades em entender como é que o ser humano mais ou menos estava na base do pau e pedra e, de repente, dá um salto em relação à evolução. Foi a chegada deles que trazem, dentro da possibilidade, um avanço em todos os sentidos. Porém, imaginemos nós, nesta configuração maravilhosa que temos em matéria de organização fisiológica, ou seja, de corpo físico, que é uma bênção, segundo o próprio Paulo de Tarso, é o templo do espírito, e temos uma configuração que a cada dia fica mais bela. Já perceberam isso, né?
É só dar uma olhada em relação à evolução, o tempo muito curto que nós saímos de um estado praticamente animalesco para a beleza que nós somos hoje, não é verdade? Às vezes a gente não fica muito bem de frente, mas fica de perfil, assim, no espelho, não, até que de repente vai assim. E não se preocupe com esta região aqui, porque espírita não tem barriga. Nós temos um cinturão de fluido vital, que ele vai acumulando, e às vezes acumula demais. Mas o problema todo é que, enfim, na realidade, é a mesma coisa que você vai poder sair daqui hoje e comer uma coxinha. Só tem calorias espirituais, não tem caloria para o corpo físico. Agora, você come a coxinha e compra um livro, porque o livro também está ajudando o centro. Aluguel e coisa do gênero, não cai dinheiro e o espírito não materializa dinheiro. Os livros estão aí e a renda do livro é para a casa espírita. E como nós temos uma quantidade grande de pessoas, o livro hoje é promoção atrás de promoção. Um custa 10, 3 custa 30. Olha que maravilha. Você já tem um desconto fantástico. E olha que incrível, nós não dissemos a princípio para esperar chegar mais gente. Mas o fato é, tivemos recentemente a informação, a gente já volta para cá, tá, pessoal? Tivemos recentemente uma informação de uma obra anterior a essa, da nossa psicografia, que a pessoa estava lendo e ouviu alguém dizer, leia em voz audível. Achou estranho, porque ela achou que estivesse imaginando, e continuou lendo, e aí ela ouviu novamente. Essa audição, o processo auditivo não é pelo ouvido, né? Não é fenômeno de voz direta, é um processo mental que, como nós temos a condição centrada de que ouvir é pelo ouvido, se tem a impressão de ouvir pelo canal auditivo, quando não é isso. É um processo puramente mental. Aí ela teve a impressão de ouvir novamente. Neste caso, eu preciso que você leia em voz audível, porque quem está comigo não entende que está desencarnado e precisa ouvir o que você está lendo. Aí ela ficou impressionada. Era uma senhora, ela ficou impressionada, ela estava no quarto dela, ela fechou o livro, colocou na mesinha de cabeceira e foi para a sala. Não é? Se acontecer com você hoje à noite, vá para a sala. Acenda a luz, né? Faz alguma coisa. Aí, o menino dela, de 4 anos de idade, apareceu na sala e disse, mamãe, aqui o livro para a senhora continuar lendo. E eu disse, o que você fez? Ela disse, eu li o livro todo, inteiro, em voz audível. Se você não comprar o livro hoje, o cara vai lá te visitar, perguntar por que é que você não comprou o livro. Bom, depois desse marketing agressivo, se você não fizer nada, vai ser uma brincadeira. Vamos voltar aqui para a situação. Imaginemos nós saímos dessa maravilha, né? Essa conquista fantástica, nós começamos a ter essa condição de sorrir há 80 mil anos atrás. Olha que beleza. Conquistas fantásticas do ser, né? Saímos daqui e vamos para um planeta primitivo. Quando os capelinos aqui, as primeiras levas aqui chegaram, encontraram a organização primitiva e eles achavam que essa é a teoria da metempsicose, que as criaturas que não fossem boas regrediriam, coisa impossível de acontecer, mas é como eles viam, não é? A corporificação grotesca e esse corpo que nós temos agora. Imagina, nós vamos para uma condição, né, quase que gutural. Naturalmente, é um impacto e achavam, então, que a criatura irritadiça, se fosse homem, reencarnaria como um leão. Se fosse uma mulher, reencarnaria como uma leoa. O indivíduo pouco afeito à higiene, homem seria um porco, a mulher seria uma porca, e assim sucessivamente. Isso seriam os castigos. Você imagina o que teria de cascavel no mundo, né? Por causa da língua. Né? Que André Luiz, graças a Deus, disse que apesar de ser um músculo, a gente não ganha, ela não aumenta à medida que nós utilizamos ela, né? Como Deus é bom. Mas o fato é que daqui de 3.000 anos antes de Cristo, nós vamos para Moisés.
a 1.200 anos antes de Cristo, que ele vai falar sobre punição até na terceira e quarta geração. Na época de Moisés, você não chegava a conhecer a terceira e a quarta, né, avô e bisavô, porque no final das contas se desencarnava muito cedo. Né? Em 1910, na Alemanha, país de primeiro mundo, em 1910, antes do primeiro conflito mundial, que é de 14 a 18, então não é considerado a Primeira Guerra, as pessoas viviam em média 30 anos de idade. No Brasil, em 1950, quando o IBGE começa a acompanhar a faixa etária do brasileiro, no Brasil, em 1950, se desencarnava com 45 anos de idade. Esse que vos fala estaria fazendo essa palestra materializado, porque já teria desencarnado há 15 anos atrás. Né? Olha que impressionante. 45 anos de idade, a criatura estava envelhecida para desencarnar. Olha a beleza que nós conquistamos em curtíssimo espaço de tempo. Então, na terceira e na quarta, significava dizer o quê? Você seria neto de você mesmo ou bisneto de você mesmo. Tinha nenhum processo da criatura aprontar e sobrar para as descendências resolverem. Absolutamente. O que a gente arruma de confusão, nós retornamos para, né, dar uma acertada naquilo que fizemos de inadequado e estimularmos, porque nós somos muito melhores do que efetivamente os nossos equívocos. Estimulamos os aspectos positivos em nós mesmos. Daqui nós pegamos uma outra curiosidade que são os maias, que é noções sobre equipamentos de observação, não é? Há 1000 anos antes de Cristo. Deu uma olhada, não é, era um observatório maia, que eles tinham janelinhas que chamavam de seteiras. Este é o maia, este é um moderno. Incrível, né? Da onde saiu a ideia do observatório? Senão do indivíduo que já vivenciara esta realidade e colocou de uma forma rudimentar, com o material que tinha, aquilo que poderia ser mais ou menos o que ele entendia, né, de um observatório. Dali nós vamos para... Não, essa é outra curiosidade. Né? Nós conhecemos o ônibus, não é verdade? E foi encontrado nas escavações, olha que coisa interessante, uma carruagem dos deuses. Se o indivíduo fazia premonição, vai ser bom de premonição lá na época dos maias. Né? Porque olha que incrível, né? O design do ônibus e o design da carruagem dos deuses há mais de 1000 anos antes de Cristo. Tem outros, se você procurar, tem outras fotos, onde na lateral você vê, inclusive, 2 indivíduos pilotando a chamada carruagem dos deuses. Vamos para Pitágoras, aí mais próximo, cerca de 500 anos antes de Cristo, que ele falava sobre transmigração da alma de um corpo para outro. Dali para Buda, 500 anos antes de Cristo, falando de atos cometidos em outras vidas. Buda dizia, uma vida curta, uma vida longa, um estado mórbido, uma boa saúde. O poder, a fraqueza, a fortuna, a pobreza, a ciência, a ignorância. Tudo isso depende de atos cometidos em anteriores existências. O que o Buda estava dizendo é que nós somos herdeiros de nós mesmos. É uma condição da qual nós não podemos escapar. O que nós promovemos fica conosco. É o nosso tesouro. Por isso que Jesus recomendava sempre para que nós acumulássemos tesouros nos céus. O que é acumular tesouros nos céus? São as virtudes, são os exercícios das nossas potencialidades que são acumuladas no céu, que é o nosso interior. É o céu do interior da criatura. Você é bom por exercício, você perdoa por exercício, nós amamos por exercício. Nós não colocamos esses valores de fora para dentro. Nós exercitamos essas qualidades, essas potencialidades. Por isso, Jesus, se referindo a todos nós, sem exceção, disse, vós sois deuses. Ele disse mais, podeis fazer as coisas que faço e muito mais. Significa que muito mais, nós só vimos uma parte do que Jesus tinha capacidade de fazer. Só uma pequena parte. Porque esse muito mais, lembre-se que ele é um espírito crístico, significa que aquilo que ele fazia era uma
parcela da potencialidade dele, porque ele vai dizer para nós também, eu e o Pai somos um. Não é perder a individualidade no processo evolutivo, mas é estar ligado diretamente na mente de Deus. Nós estamos ligados em Deus, evidentemente, óbvio. Nós não conseguimos nos afastar dele, nós somos sustentados por ele. Né? Por isso que Paulo diz, nós vivemos e nos movemos em Deus. André Luiz, em Evolução em Dois Mundos, faz uma comparação como o peixe no oceano, que mantém a vida, lhe dá toda a condição de vida, e ele não tendo consciência, apesar disso, não é, o líquido lhe mantém vivo. É a mesma condição nossa perante a divindade. Aceitando-a ou não aceitando-a, compreendendo, procurando compreender ou não, tendo consciência ou não, somos sustentados pelo amor divino. Dele nós não nos desligamos. O que Jesus está dizendo é que ele tinha total entendimento da mente divina, que é uma possibilidade que um dia nós chegaremos. Né? Vamos para Platão, também quase 500 anos antes de Cristo, que fala sobre teoria da reminiscência, entre os judeus, a ressurreição. É interessante notar que uma parcela, inclusive você tem, né, parcelas de judeus que são reencarnacionistas. Uma parcela da população aceitava a reencarnação, mas não entendia, a terminologia não existia, então eles chamavam de ressurreição. Era uma coisa meia dúbia para uma certa parcela do povo, que entendia que era voltar para a questão do corpo, a influência do próprio Egito, onde eles estiveram em servidão por mais de 400 anos e viam o processo da mumificação. Lembre-se que quando Moisés tira os hebreus do Egito, ele tira um povo ignorante, não é? Um povo necessitado de tudo, porque eles eram escravos. O escravo era tratado como um animal, às vezes até pior do que o animal. O que servia para os escravos, então, ou para o povo em geral, era o politeísmo, ou seja, vários deuses. Crenças completamente voltadas para a manutenção da ignorância, do desconhecimento, enquanto a casta nobre era monoteísta, na crença de um único Deus, com atividades em separado do povo. Imagina, então, para o escravo. Ele tira essas criaturas de lá e vai ter que dar bases, inclusive higiênicas, como religiosas, para que o indivíduo fizesse o mínimo. Lavar a mão, por exemplo, né? Fazer a circuncisão, que já não vem do Egito, mas era prática no Egito, mas vem antes do Egito, na Mesopotâmia, que os indivíduos cortavam a pele que cobre a glande do pênis do homem, porque as pessoas não tomavam banho. E aí infectavam as esposas, né? Infectavam as moças. E eram medidas higiênicas que eram atreladas aos aspectos religiosos, porque o povo tinha completo desconhecimento. Tanto é que a história do próprio banho, Tiago, irmão de Jesus e apóstolo também, um dos fundadores, junto com Pedro, Paulo e outros da Casa do Caminho, ele era judeu ortodoxo. Ele não tomava banho nunca. Nem aos sábados. Nunca. E Jesus, você não vê Jesus falando com o irmão dele assim, tá bravo, hein, Tiago? Pelo amor de Deus. Nunca. Tem que amar muito, não é verdade? Imagina você sair desta condição evolutiva e ir para um planeta onde as criaturas sequer, nós estamos falando da gente, sequer têm noção de higiene. Tem que amar muito, não é verdade? Em todos os aspectos. Tem que estar com a evolução, né, resolvida em nós mesmos, porque a caridade ela começa das coisas mais básicas que se tem notícia. Bom, dos judeus, nós vamos para o próprio Jesus, cujas duas únicas informações que sobraram, e são assim um pouco veladas, é a de João Batista, que ele vai dizer que João, o Batista, que era primo dele, na verdade tinha vindo já como Elias, o profeta Elias, e vai dizer para Nicodemos que era necessário nascer de novo. Mas os cristãos, por exemplo, faziam trabalhos mediúnicos, estavam voltados, estamos falando de cristãos, estavam voltados para o processo reencarnatório. As cartas de Paulo não só falam a respeito de reencarnação, mas falam, tem inclusive, nós temos
capítulo 11, 12 e 13 da primeira epístola aos Coríntios, você vai ver o primeiro livro dos médiuns existentes no mundo, onde a mediunidade é chamada de dom, o dom de falar línguas, o dom de materialização, entre outras coisas. Havia um total conhecimento sobre isso, tanto é que Orígenes, um dos pais da Igreja, admitia que, se não houvesse a reencarnação, Deus seria injusto. Nós estamos falando em torno de 185 a 253 da nossa era, para depois encontrarmos o catolicismo. Aí, alguns estudiosos dizem que o surgimento dele é no ano 300, outros 325, pouco importa. Com o catolicismo, há uma mudança nesses aspectos, e em 325, no Concílio de Nicéia, o imperador romano Constantino, que aqui está, chamado o Grande, e sua mãe Helena, que seria canonizada como Santa Helena, por ela ter ido até a região de Jerusalém e, depois de 300 anos, ter achado gravetos da cruz do Cristo. Madeirinha resistente, não? Mas o fato é que eles decidiram suprimir as informações a respeito da reencarnação no Novo Testamento. A Igreja era sustentada pelos nobres, etc. Então, como um nobre poderia reencarnar plebeu? A coisa ficaria mais complicada ainda, porque aqui está o busto dele, do Constantino, que agora deve ser algum expositor espírita exatamente dizendo o contrário a respeito do que disse naquela época. Na verdade, deve ser algum grande orador por aí, etc. Não é esse que vos fala. Mas aí a coisa se complicou em 553, porque Teodora, esposa de Justiniano, no segundo concílio de Constantinopla, você vai vendo como as coisas vão se acomodando aos interesses do poder. Influenciou o imperador para que a crença da reencarnação fosse banida dos dogmas da Igreja. O concílio validou o ato de Constantino e declararam herético o conceito da reencarnação, porque Teodora era uma meretriz e o Justiniano se apaixonou por ela, e ela fez uma queima de arquivos que, segundo acreditam, as 500 amigas que trabalhavam na região de Constantinopla, ela deu um sumiço nas 500. Como o povo era reencarnacionista, começaram a apontá-la que ela reencarnaria com a responsabilidade daquilo que havia feito. Como ela fazia e desfazia, ela deitava e rolava, e o Justiniano era apaixonado por ela, ela deve ter chegado para o Juju numa das vezes e disse assim: "Ô Juju, acaba com essa história, porque pega mal para mim." E ela era imperatriz, né? Ele era imperador. Tanto é que os anos no calendário romano eram de acordo com os interesses dos imperadores, tanto ano quanto meses. E aí foi colocado, então, como herético o conceito da reencarnação. Porém, surge o Espiritismo para organizar tudo isso. Não trazer reencarnação como algo que se lhe seja particular. Ao contrário, trazer para nós, organizar. Tanto é que o Allan Kardec é codificador, ele codifica, ele organiza as questões relativas não só ao processo da reencarnação, mas do espírito como um todo, do processo evolutivo como um todo. Na verdade, é uma nova era para a humanidade, é o Consolador prometido, sim. É a terceira revelação, não está amarrada em ninguém, porque a primeira é Moisés, a segunda é Jesus, e a terceira são os espíritos, não são os espíritas. A doutrina é dos espíritos. Por isso que, às vezes, a gente compra livro espírita, deixa aberto em casa para os espíritos lerem, já percebeu? Não é para eles lerem, nós somos os espíritos. Quando o Sócrates diz, conhece-te a ti mesmo, e Jesus diz, conhecereis a verdade e a verdade te libertará, significa que, se nós estudarmos o Espiritismo, nós estaremos estudando quem? Nós mesmos. Fazendo com que a razão comece a imperar em aspectos que foram completamente colocados como dogmáticos. E, em paralelo, independente da questão espiritualista, espírita ou qualquer outra, nós encontramos hoje cientistas, psiquiatras, médicos, né, com suas pesquisas demonstrando a continuidade da vida do espírito e a pluralidade das existências. Alguns já desencarnados, mas nós temos aqui Ian Stevenson, o Joseph Bank Ryan,
Hines, já desencarnado, que foi, inclusive, o criador, né, chamado assim de criador da parapsicologia, a Edith Fiore, Raymond Moody, Brian Weiss, etc., que quebraram barreiras em relação a esses aspectos da reencarnação, tratando a reencarnação como uma metodologia científica, mostrando a lógica dela, independente da questão de crença, da questão de religiosa, etc. Porque, na verdade, como dissemos a princípio, é uma metodologia evolutiva. E para nós encontrarmos, então, os pontos contrários que são racionais sobre a unicidade das existências. Por exemplo, diferenças evolutivas de alma para alma, que é sensível dentro de uma família, a começar dentro da pequena sociedade chamada família. Você tem os pais dizendo, eu eduquei os meus filhos da mesma forma, etc., da mesma maneira, mas eu não sei o que aconteceu com esse aqui. Né? Não necessariamente seja, às vezes, distorce da família. Distorce no bem, inclusive. Porque, às vezes, distorce, inclusive, no bem. Por vezes, você vê criatura que reencarna numa família desestruturada e o indivíduo vem exatamente para auxiliar na estruturação da família. Via de regra, isso já não acontece mais, evidentemente, mas nós encontrávamos em reuniões espíritas, porque vocês perceberam que a Lívia disse que eu já sou um cara de muitas eras, né? Eu me senti o próprio mumificado. Mas o fato é que nós encontrávamos na reunião espírita pessoas que diziam o seguinte, lá em casa todo mundo é perturbado. Que ótimo! Se você não é, porque você é o missionário ou a missionária que veio para salvá-los. Olha que beleza. Não é fato? Alguém tem que ser bom. Porque, na realidade, os maus, como diz o Livro dos Espíritos, se melhoram em contato com o bom. Não é o contrário. Por isso que nós vemos essa diversidade no planeta, que é uma beleza. E, em determinados momentos, e sempre, nós vamos encontrando pessoas que são modelos e que são verdadeiras alavancas em relação a nos estimular a mudança. Não é? E nós temos sempre esses enviados do Cristo, contemporâneos que foram Chico Xavier, João Paulo II, Masaharu Taniguchi, Sai Baba, na Índia. O único reencarnado dessa equipe que é contemporânea é o Dalai Lama, no Tibete, Madre Teresa, em Calcutá, Irmã Dulce, na Bahia. São criaturas que vêm e atendem todos os agrupamentos em todas as regiões do planeta para exatamente serem modelos e verdadeiros alavancadores para todos nós, porque a evolução, pessoal, pode e deve ser pelo amor. Pode e deve ser pelo amor. A dor é opcional. A dor é quando eu continuo insistindo na mesma tecla, mesmo tendo consciência daquilo que eu estou fazendo. E quantas vezes nós não nos surpreendemos dentro desse processo, não é fato? Eu sei que eu estou errado, mas eu não vou dar esse gostinho para ele ou para ela. Ok. Tem um preço. O ser consciente que somos, e não somos nós espíritas, o ser que está reencarnado hoje neste planeta, o ser cada vez mais consciente, já percebeu que está na hora de mudar. Para que a gente não tenha que repetir coisas. Repetir. Reencarnação não é uma mera repetição. Não pode ser mais um processo automatizante na criatura. Não pode funcionar como funciona para os nossos irmãos animais irracionais, que são princípio espiritual ainda, que nascem, crescem, reproduzem-se, cuidam das crias e morrem. Isso aí está reservado para a criatura, princípio espiritual, que está ainda em evolução para chegar a espírito. Como espíritos, nós temos outros compromissos, além desses que são responsabilidade mínima. Nós temos compromissos de olharmos para nós mesmos e trabalharmos as nossas qualidades. Para isso existe reencarnação. Ninguém está aqui de férias. E tem um ou outro que às vezes diz assim, eu estou aqui só de passagem. Vai acabar custando caro esse período de férias aqui. Porque, claro, se eu estou aqui só de passagem, eu não tenho compromisso com ninguém. Não é verdade? É muito cômodo. Eu não tenho compromisso com ninguém. Aliás, se eu não tenho com ninguém, eu não tenho comigo mesmo. Então, a reencarnação, para mim, funciona em automático.
Por isso que Emmanuel diz, saem do berço e vão para o túmulo, saem do túmulo e vão para o berço sem saber o que está acontecendo. É importante que, uma vez consciente, nós aproveitemos a oportunidade. Aproveitemos a oportunidade e, de que maneira? Nos esforçando para conhecermos mais e para agirmos no bem, da maneira que for possível. Outros aspectos, né, diante do quadro, tendências, como é que se pode perceber criaturas que trazem tendências em relação a profissões, posturas, situações, sejam essas ou aquelas, né? A educação e a criança problema, criaturas que, porventura, de repente, reencarnam em locais assim, onde a educação está primitiva e a criatura se destaca como um todo, o contrário também verdadeiro. Todos esses aspectos nós precisamos considerar. De onde vem isso? Não é? A tendência, por exemplo, claro, as tendências elas podem ser montadas a partir dessa existência, não nos iludamos. Mas, por vezes, a gente já traz, não é, de outras reencarnações. Tem uma que eu gosto de repetir sempre. O espírita não fala mal da vida alheia, ele só diz as verdades. Ou então ele faz análises aprofundadas a respeito da vida do semelhante, que é uma coisa muito mais, não é, sofisticada. Se nós chegamos e percebemos que aquilo já vem, apesar da educação dos pais terem minimizado, se tem uma ponta e nós percebemos isso, é mandatório para cada um, evidentemente, desde que queira, fazer uma mudança. Ou procurar o exercício para minimizar aquilo que já se percebeu em nós mesmos. E olha que é importante frisar, diz Emmanuel, que quando nós percebemos um problema em nós já evoluímos. Por quê? Porque saiu do automático e foi para o racional. Isso é importantíssimo para a autovalorização. Quando nós percebemos um aspecto em nós que seja desagradável, nós já evoluímos. Porque já passou para a racionalidade. Aí precisa-se fazer a substituição de hábito. Outros aspectos, crianças superdotadas em relação a outras que são medíocres. Ideias inatas ou intuitivas. Selvagens e homens civilizados. Riqueza e miséria. Mortes prematuras, sem qualquer explicação. Saúde e doença. Defeitos físicos ou problemas da natureza, como um Stephen Hawking, que é um gênio, mas não tem mobilidade alguma, da onde uma criatura dessa possa manter a genialidade que é, no conhecimento que tem, inclusive está na cadeira de Newton, a cadeira mais importante da física, e, no entanto, é uma pessoa que está completamente aprisionada no próprio corpo. Criaturas más que despontam mais em certas situações e pessoas honestas que, por vezes, vivem frustradas. Todos esses aspectos vão nos mostrar qual é a finalidade da reencarnação. A resposta de número 167 do Livro dos Espíritos: expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde estaria a justiça? Então, reencarnação, sem sombra de dúvida, é questão de justiça sobre todos os aspectos. A finalidade, como vimos e repetimos, é expiar as faltas, ser provado, melhorar a moral da humanidade, o progresso a ser implantado no planeta e por aí vai. E a quantidade de reencarnações não é idêntica, como dissemos a princípio, para todos. Alguns avançam mais rápido e a reencarnação vai explicar, sem sombra de dúvida, os aleijões, os doentes, os miseráveis, os famintos. Acaba a figura do Deus de Moisés, que era cobrador, tirano imperfeito. Substitui-se o olho por olho. E, naturalmente, são oferecidas novas chances aos que falharam. Se nós já temos a consciência a respeito disso, não dá mais para nós repetirmos as mesmas falhas. Claro, nós vamos dizer, mas é um hábito. Sim, é verdade. Mas, uma vez consciente, é necessário começar a exercitar para substituí-lo. É a proposta. Aliás, quando nós chegamos numa casa espírita, não precisa ser necessariamente numa casa espírita. Quando nós buscamos a espiritualização do ser, que existem vários caminhos, me lembro de uma entrevista de um jornalista da BBC para o Dalai Lama perguntando qual era a melhor religião do mundo. Ele é budista tibetano.
Provavelmente o jornalista esperaria a resposta de que a melhor religião do mundo seria o budismo tibetano. Ele disse, aquela que conduz o homem a Deus. Ou seja, quando nós estamos buscando a espiritualização, seja onde for, nós já estamos dizendo para nós mesmos que nós estamos cansados da mesmice. Nós estamos cansados de mantermos o nosso coração vinculado a tesouros que são, na realidade, de ouro, mas o ouro dos tolos. Nós nos cansamos. Quando a criatura busca exatamente os aspectos para a mudança, os exercícios de mudança, a substituição de hábito, ela está cansada de manter dentro dos seus cofres ouro de tolo. Ela está com uma nova proposta na existência. Esse nível evolutivo, ninguém mais te tira. Não é fantástico? Eu, você, nós, não somos melhores do que ninguém. O conhecimento nos traz mais responsabilidades. Porém, nós voltaremos muito melhores. O importante é que a gente já saia muito melhor do que quando chegou. Se você é bom, se esforce para ser melhor ainda, como ensina Kardec no livro Obras Póstumas. Se esforce para ser melhor ainda. Não acredite que você não seja uma boa pessoa. Isso é um engano. Isso é um falseamento de um processo chamado educativo, que era, na verdade, para manter o indivíduo no cabresto controlado. Porque, dessa maneira, era uma maneira de, sim, se sentindo pecador, pecadora, era de ficar acuado. O fato é, nós temos conquistas significativas na evolução. Saímos dos aspectos primitivistas do ser, entramos no processo de expiação e provas, estamos terminando este período e entrando no regeneração. Veja que isso são valores conquistados por todos nós, espíritos deste planeta. Na realidade, a humanidade nunca foi tão solidária como nos últimos 2000 anos. Pode checar. Com a passagem de Jesus e a implementação da Casa do Caminho, chamada Casa do Caminho, ficava no caminho da cidade de Jerusalém para Jericó, você tem, efetivamente, um planeta, a partir daí do esforço de Jesus e dos seus apóstolos, que serviram como um modelo inicial, você tem uma nova dimensão em relação às criaturas que aqui aportam. Nunca se foi, como dissemos, tão solidários, nunca fomos tão fraternos. Nós vemos movimentos acontecerem com criaturas que nós nunca ouvimos falar, de pessoas fazendo doações, se preocupando com gente que passa por desastres, por catástrofes, que você nunca ouviu falar. Caiu um avião agora no Brasil, nunca vimos tanta solidariedade de pessoas que nem sequer sabia que o chapecoense existia. Sabe o que é isso? É o ser modificado. Muitas vezes nós encontramos pessoas, mas as pessoas ficam indignadas, e indignação não basta. Como não basta? Já estar indignado, indignada, já significa que o indivíduo não aceita mais aquela estrutura vigente até o momento. É um primeiro passo. É um primeiro passo para da indignação ir para a ação. Mas já é um primeiro passo, é uma tomada de consciência. E esses aspectos nós precisamos valorizar. O Espiritismo, a Casa Espírita, nos estimula a essa situação. Nós precisamos sair daqui hoje renovados, com uma nova proposta e um livro na mão. O fato é que vai começar. Ou então o cidadão pergunta para você à meia-noite, porque fantasma que se preza aparece à meia-noite, não é verdade? Com aquela mão gelada, toca no seu pé, e não adianta botar Evangelho segundo o Espiritismo no pé e o outro na cabeceira. Tinha um amigo que colocava um no pé e outro na cabeceira, porque vai que o cara chega, né, e de repente olha, vai para o pé, também está lá, então vai fazer o quê? Não adianta, porque aquela mão gelada pega no pé, tem gente que não vai dormir à noite, e diz assim, por que é que você não comprou? Eu avisei. E continuando, todos tendem à perfeição, nos mínimos atos. E é pela reencarnação que Deus permite que nós lutemos para consegui-la.
Causa e efeito para todos nós, porém com as leis universais de misericórdia. Logo, nem castigo, nem perdão. Porque quem te ama não te castiga. E quem te ama em absoluto não precisa te perdoar. Por quê? Porque as leis são de amor. Quem é que faz o trabalho consciente de ajustar? Nós mesmos. Dentro da nossa conscientização, à medida que nos conscientizamos, vamos reparando as situações, vamos refazendo as situações, vamos nos melhorando. Então não existe receio da divindade. O Senhor nos ama, ponto. Ele, dentro do seu amor, os aspectos que nós vamos fazer de justiça em nós mesmos está respondido na pergunta de número 621 do Livro dos Espíritos, que quando Kardec questiona aonde estão inseridas as leis de Deus. A resposta curta e objetiva dos Espíritos diz: na consciência. Todos nós temos na consciência gravadas as leis divinas do Senhor. À medida que vamos nos conscientizando, elas surgem e nós vamos trabalhando as necessidades de refazermos aspectos ou estimularmos, continuarmos estimulando os outros que são positivos, que na realidade é a verdade de cada um de nós. Muita paz.